Então, mas esse papo é interessante porque eu acho que o problema reside em saber diferenciar e estar em paz. E eu acho que isso está acontecendo cada vez mais. Eu espero. Eu acho que as gerações que estão vindo agora, elas já entendem que ele é bom de jiu-jitsu, não necessariamente... que o jiu-jitsu é um esporte. É um e esporte. Quanto mais o esporte cresce, mais os lutadores perdem essa necessidade de ter que ser tudo ao mesmo tempo. Eles se sentem bem jogando, de serem campeões naquele esporte. E é admirável. Sim. Porque é um esporte muito competitivo, com muitos atletas. Você chegar a um nível mais alto, né, de campeão, isso é muito difícil. Mas existem umas exceções aí nesse meio que ainda conseguem preservar essa aura de combate real além do esporte. Eu te dei o exemplo pelo telefone aqueles dias, a gente falando do Mika Galvão. Uhum. Dificilmente ele não acaba uma luta, subjugando mesmo. Dificilmente. Tanto de kimono quanto sem kimono. Isso eu acho que é o suprassumo da evolução do esporte, sabe? Porque diminuiu consideravelmente a migração de lutadores de jiu-jitsu esportivo para o MMA com o sucesso que antigamente existia. Se a gente parar para olhar Brasil hoje, a maioria dos caras que estão indo e obtendo sucesso não são grandes expoentes do jiu-jitsu. Você pega a Fight Nerds, não lembro de nenhum deles numa competição de jiu-jitsu. Porque a essência do jiu-jitsu esportivo, né, isso é algo que já vem há muito tempo, para usar o termo que você usou, comercial, é o entretenimento. Sim. O lutador de competição, o lutador profissional, e o jiu-jitsu está querendo se tornar cada vez mais profissionalizado, não há como fazer isso sem o fator entretenimento. Então, realmente, o Mika, eu vi umas lutas dele. Você viu? Ele dá show. Dá show. É uma coisa assim que você fica realmente assombrado com a velocidade, as transições, a capacidade de aproveitar oportunidades para poder finalizar. E a finalização é o grande interesse das pessoas que estão assistindo uma luta de grappling. É o gol. Então, ninguém quer ver vitória por pontos ou por vantagem. Então, dentro desse conceito do entretenimento, tem que ser isso, deve ser isso. E esse o Mika é o Ronaldinho Gaúcho, vamos dizer assim. É o cara que dá show. Porque é isso que vende ingresso. Fato. Isso que atrai patrocinadores. A defesa pessoal é diferente. Porque você não tem que dar show, você tem que sobreviver. A luta pode ser monótona. Eu prefiro uma luta monótona e amarrada. Se um cara muito maior do que eu for me agredir na rua, se eu puder amarrar ele de uma forma que ele não consiga me bater e tornar a luta monótona até alguém separar, é isso que eu quero. Mas esses princípios... Então eu não sou contra a amarração. Mas esses princípios também são usados numa luta de entretenimento. O Anderson Silva fez isso a carreira inteira. Ele nunca foi um as do jiu-jitsu. E sempre, quando era necessário, o Alexandre, eu vou cair por baixo. Ele falou isso comigo no podcast. Eu vou cair por baixo de um cara mais forte, eu vou querer raspar. Eu vou fazer uma declaração aqui agora que pode ser que muitas pessoas discordem. Mas é uma opinião minha. Eu acho que o Anderson Silva foi um dos lutadores de MMA que melhor representou o jiu-jitsu no octógono. Caramba! Exatamente pela defesa. O Hélio Gracie, ele dizia que a admiração dele por um lutador, a forma como ele julgava, vamos dizer assim, o espírito de um lutador, porque ele admirava muito o espírito do lutador, do guerreiro. Sim. Jamais acontecia quando o lutador estava levando vantagem, quando estava dominando. Ele admirava o lutador quando ele estava em situação difícil, sendo dominado, sofrendo, vamos dizer assim, mas demonstrava uma resiliência, uma capacidade de aguentar esse sofrimento, de se defender, de não apavorar, de não tentar sair de uma forma atrapalhada e que vai acabar prejudicando, mas que ele tinha a paciência de se defender e de aguentar a pressão e, eventualmente, até, quem sabe, vencer. Então, eu acho que a luta do Anderson Silva com o Chael Sonnen, aquela que ele dá o triângulo no final, Sim. é exatamente um exemplo disso. Ele consegue ficar ali
na guarda, se defendendo, controlando a cabeça, não deixando o Chael bater nele. E no final, ele vence com um triângulo. Na verdade, ele bateu mais no Chael por baixo do que o Chael bateu nele por cima. Que era uma coisa que o Hélio Gracie pregava. O Chael saiu com a cara toda roxa e o Anderson limpo. Que aconteceu, inclusive, com o Valdemar Santana, que se você for ver a cara do Valdemar Santana, estava bem inchada depois da luta. E isso foram golpes que o Hélio Gracie usou quando o Valdemar Santana estava dentro da guarda dele. Caramba. Exatamente. Então, isso é outro elemento do jiu-jitsu. Como você saber agredir de dentro da guarda, estando por baixo. Isso é uma técnica. Então, muitas vezes as pessoas criticam, não, o jiu-jitsu do Hélio Gracie era um judô básico. Isso é uma grande injustiça. Primeiro porque eles não estavam lá. Então, eles não têm como julgar o que o Hélio Gracie fazia. Quais são os elementos que eles usam? Pessoal, se liga nisso, ó. Esse final de semana eu cotei passagens aéreas e hospedagens para uma próxima viagem e consegui preços 30% mais baratos. Tudo isso porque eu cotei de um endereço de IP de fora do Brasil. Sem contar que a minha plataforma do YouTube, logada no meu login e acessado com o NordVPN, me permite acessar todos os conteúdos que estão bloqueados no YouTube do Brasil. Tudo isso com total privacidade, pois os meus dados são totalmente criptografados e irrastreáveis. Então vale a pena te dizer que por apenas R$ 9,34 por mês, a NordVPN me possibilita tudo isso, além de um iFood Card de R$ 49,00 como recompensa. Então você assina a NordVPN por R$ 9,34 e 30 dias depois você recebe o seu iFood Card como recompensa para que você possa utilizar. Além de 4 meses extras na sua assinatura. E isso porque eu nem preciso mais mencionar a parte da segurança cibernética da NordVPN, que já detecta e descarta arquivos maliciosos no download, protegendo o seu computador. Então, se você quer cotar passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, acessar streamings que não estão disponíveis no Brasil, tudo isso por R$ 9,34, ganhar um iFood Card e ainda 4 meses extras de assinatura, assine aqui, através do link na descrição desse vídeo, a NordVPN. Essa promoção é por tempo limitado e só até o dia 13 de julho você pode retirar o seu iFood Card, beleza? Confere lá, galera. Um abraço. Então, onde a galera tira isso? Na sua... Eu não sei se eles olham o livro do Hélio Gracie, que é um livro básico do programa dele, para dizer que tudo que tem está ali. Tudo que tem está ali. Ou se eles olham a forma como os filhos do Hélio Gracie lutavam 50 anos depois e dizem, esse é exatamente o que o Hélio Gracie... Eu não sei exatamente como é que eles chegam a essas conclusões de que o Hélio Gracie não sabia isso, não sabia aquilo. No Japão era muito mais desenvolvido. E outro erro também, na minha opinião, é você julgar o grau de desenvolvimento técnico de um grupo baseado no número de técnicas que eles conhecem. Concordo. Porque, no Japão tinha muito mais técnicas. Não quer dizer que são melhores. Não quer dizer que são melhores, porque às vezes você se especializa, você é a tática minimalista, né? A simplicidade. O Hélio Gracie acreditava muito nisso. Por que eu preciso saber 10 técnicas de uma posição se eu tenho 2 que funcionam bem? E eu vou treinar essas 2 e vou usar elas sempre de forma eficiente. Por que eu preciso de 30? Bruce Lee, que além de ator, era filósofo. Filósofo formado. Falava muito isso, né? Isso. Temo o homem que treina 1000 chutes, não o que treina um chute mil vezes. Não o que treina 1000 chutes. Exato. Quase falei o contrário. Mas é isso, essa é a essência do Hélio Gracie. Então é uma grande injustiça isso, querer dizer, não, o jiu-jitsu daquela época, tudo que o Hélio Gracie fazia tinha no Japão. Então olha isso, tudo que o Hélio Gracie fazia tinha no Japão. Como que eles podem saber tudo que o Hélio Gracie fazia? Eu gostaria de ver esse vídeo que eles estão vendo, eles devem estar escondendo, onde o Hélio Gracie demonstra tudo que ele sabia na década de 30, na década de 50. Isso não existe. Então, eu que aprendi com o Hélio Gracie, aprendi muitas coisas que não existem em nenhum livro, não existem em lugar nenhum. Inclusive, nós incorporamos muitas dessas técnicas nos programas. E como eu disse, o jiu-jitsu é uma coisa muito individual, é muito minuciosa. Sim. Então, ele, na década de 50, quando ele lutava, certamente ele tinha vários macetes que ele utilizava que, às vezes, foram até esquecidos. E tem um ponto aí, Pedro, no que você está trazendo. Muito do que as pessoas ainda acreditam, basta eu aprender o jiu-jitsu esportivo que eu serei um cara, no português mais vulgar, bom de porrada, vem do que a gente assistiu quando começaram os duelos entre jiu-jitsu e as demais artes. Só que, apesar dos representantes do jiu-jitsu do Rio de Janeiro gritarem jiu-jitsu, levantarem a bandeira do jiu-jitsu, todos treinavam boxe.
todos treinavam um kickboxing. Isso já vem de antes. O Hélio Gracie treinava capoeira, boxe, tudo. Isso, exatamente. Ele tinha, dentro da academia deles, eles sempre trouxeram especialistas nesses elementos. Porque eu considero que o jiu-jitsu são 5 elementos. Né? A filosofia é um dos elementos. Aí você tem a defesa pessoal, tudo é defesa pessoal, até a filosofia. Mas a defesa pessoal específica contra o ataque surpresa, quando você não está preparado e, de repente, o cara te surpreende com uma gravata, com um soco, com um estrangulamento, né, um enforcamento, algo assim. Você tem os golpes traumáticos, que o jiu-jitsu possui, o soco, o chute, a cotovelada, a cabeçada, a joelhada, a escala, o pisão, tudo isso. Você tem as quedas e você tem a luta de chão. Então, são 5 elementos. E, muitas vezes, o praticante ele acaba se especializando em um desses ou 2. Então, o Hélio Gracie trazia especialistas do boxe, do judô, da capoeira, inicialmente, para ajudar a desenvolver nos praticantes de jiu-jitsu essas técnicas, mas sempre dentro do elemento jiu-jitsu. Por isso que ele considerava jiu-jitsu, ele não considerava capoeira, porque o capoeira ele luta de uma maneira, o lutador de jiu-jitsu luta de outra, Sim. A noção de distância é diferente. Sim. O boxer ele luta de uma maneira, o lutador de jiu-jitsu luta de outra. Tudo era um fim para chegar no jiu-jitsu. Para chegar no jiu-jitsu, mas usando técnicas que existem em outras modalidades e que às vezes são mais praticadas por especialistas e a gente pode aprender. Perfeito. Né? E aí sempre existiu essa troca. Muita gente acha que essa troca, né, o MMA, vamos dizer assim, a mescla das diferentes artes marciais começou muito depois. Não, lá atrás já existia, na década de 30 já existia, na década de 50 já existia. O grande mestre João Alberto sempre conta que eles tinham aula de boxe dentro da Academia Gracie. Tem fotografia deles com luva de boxe, treinando com lutadores de boxe. Tem uma do Carson, de calça de kimono, sem camisa, luva de boxe, lutando com um lutador de boxe, com short, né, do boxe. Sim.